Aula 25 Administração Geral e Pública. Resumo: Governabilidade, Governança. Governabilidade. A governabilidade é a capacidade política de governar. Representa a legitimidade do Estado e do governo perante a sociedade. É formada por duas dimensões fundamentais. Autores como José Matias Pereira explicam que a governabilidade é a condição sistêmica que permite o exercício do poder político. Depende do sistema político, da forma de governo, das relações entre os poderes e da capacidade de liderança estatal. Diniz identifica três dimensões principais da governabilidade: a capacidade de identificar e formular políticas adequadas para enfrentar problemas críticos, a capacidade de mobilizar meios e recursos para executá-las e a liderança política capaz de assegurar a implementação efetiva. O oposto da governabilidade é a não governabilidade, que ocorre quando há crise de gestão administrativa e perda de apoio político. É diferente da ingovernabilidade, que significa incapacidade técnica ou prática de resposta. Governança pública. A governança é a forma de exercer o poder e de gerenciar os recursos públicos. Se a governabilidade é o poder para governar, a governança é a capacidade de fazê-lo bem, de forma técnica, administrativa e financeira. De acordo com o Banco Mundial, governança é o modo pelo qual o poder é exercido na administração dos recursos econômicos e sociais de um país visando ao desenvolvimento. O Tribunal de Contas da União define a governança pública como um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle aplicados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, assegurando que as políticas públicas e os serviços atendam aos interesses da sociedade. Assim, a governança envolve três funções básicas: avaliar, direcionar e monitorar. Avaliar significa analisar cenários, desempenho e resultados. Direcionar é definir políticas e prioridades alinhadas às necessidades sociais. Monitorar é acompanhar resultados e corrigir desvios. Enquanto a governabilidade diz respeito à capacidade política, a governança está ligada à capacidade técnica e administrativa de implementar políticas públicas. O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado de 1995 destacou que o Brasil, após a redemocratização, possuía governabilidade, mas enfrentava problemas de governança devido à rigidez e ineficiência da máquina administrativa. Princípios da boa governança pública. Diversas instituições e autores listam princípios que orientam a boa governança. Segundo Canotilho, os princípios são: transparência, coerência entre políticas públicas, negociação e participação, eficácia nas respostas sociais e democracia participativa. Para Matias Pereira, a boa governança se apoia em 4 pilares: relações éticas voltadas ao interesse coletivo. O Banco Mundial amplia essa visão e inclui os seguintes princípios: transparência, equidade, accountability, responsabilidade, legitimidade, eficiência e probidade. A transparência garante acesso à informação e confiança. A equidade assegura tratamento justo e igualdade de direitos civis, políticos e sociais. A responsabilidade implica zelo pela sustentabilidade das organizações e respeito às dimensões social e ambiental. A probidade requer zelo, economia e observância às normas no uso dos bens públicos. O Decreto 9.203 de 2017, que institui a política de governança da administração pública federal, estabelece como princípios: capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e transparência. O Tribunal de Contas da União, em seu referencial básico de governança, sintetiza princípios como legitimidade, equidade, responsabilidade, eficiência, probidade, transparência e accountability. Para memorizar os princípios segundo o IBGC, utilizasse um mnemônico ART: accountability, responsabilidade corporativa, transparência e equidade. Funções e mecanismos da governança. As funções principais são avaliar, direcionar e monitorar. Entre as funções complementares estão o direcionamento estratégico, a supervisão da gestão, o envolvimento com as partes interessadas, o gerenciamento de riscos e de conflitos, além da auditoria, controle e promoção da transparência. Os mecanismos de governança agrupam-se em 3 categorias: liderança, estratégia e controle. A liderança abrange princípios, competências e o exemplo da alta administração.
A estratégia envolve o relacionamento com partes interessadas e o alinhamento entre objetivos organizacionais e políticas públicas. O controle compreende a gestão de riscos, auditoria interna e práticas de accountability. Governança corporativa e governança no setor público. A governança corporativa, originada no setor privado, é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo relações entre proprietários, conselhos e diretoria. Seus princípios são transparência e. No setor público, esses princípios são adaptados para garantir que os órgãos administrativos cumpram suas missões de forma ética e eficiente, prestando contas à sociedade. O Tribunal de Contas da União analisa a governança pública sob 3 perspectivas: a organizacional, que trata da estrutura interna, a de políticas públicas, que analisa o desempenho e interação entre setores, e a de centros de governo, que avalia a capacidade do governo de direcionar a nação e manter sua legitimidade. Accountability. Accountability é a obrigação dos agentes públicos de prestar contas de suas ações e decisões, assumindo responsabilidade pelos resultados. Compreende 3 dimensões: informação, justificação e punição. Significa transparência, responsabilidade e sanção quando necessário. A accountability é essencial para que a governança funcione. Se a governabilidade dá legitimidade e a governança fornece capacidade técnica, a accountability assegura o controle social e a responsabilização. Compliance na gestão pública. O conceito de compliance refere-se à conformidade com leis, normas e regulamentos. Na administração pública, ele garante integridade, transparência e ética na gestão dos recursos. Os princípios do compliance público incluem integridade, transparência, prestação de contas e eficiência. Os benefícios são a redução de corrupção, aumento de credibilidade, melhoria na eficiência e fortalecimento da cultura ética. Os elementos de um programa de compliance público envolvem identificação de riscos, códigos de conduta, treinamento, canais de denúncia e monitoramento. Sua base legal no Brasil inclui a Lei Anticorrupção nº 12.846 de 2013, a Lei das Estatais nº 13.303 de 2016 e o Decreto 9.203 de 2017. Entre os principais desafios para a implantação de programas de compliance estão a resistência organizacional, a escassez de recursos e a necessidade de capacitação contínua. Gestão de riscos no setor público. A gestão de riscos fortalece o controle interno e reduz a exposição a irregularidades, assegurando o uso eficiente de recursos e o cumprimento das metas governamentais. No Brasil, é regulamentada pela Instrução Normativa Conjunta MP-ICGU nº 1 de 2016, que estabelece princípios e práticas de governança e controle interno. Essa instrução aplica. O processo de gestão de riscos, conforme o Tribunal de Contas da União, inclui as etapas de estabelecimento do contexto, identificação dos riscos, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação. O objetivo é reduzir incertezas, melhorar decisões, fortalecer controles internos e promover transparência. Entre as diretrizes estão o alinhamento estratégico, a integração com a governança, a cultura de riscos, a clareza de responsabilidades e a prestação de contas transparente. Modelos internacionais como a ISO 31000 e o COSO-RM servem de referência para o sistema brasileiro. Diferenças entre governabilidade, governança e gestão. A governabilidade é a capacidade política de governar, baseada na legitimidade e no apoio político. A governança é a capacidade técnica e administrativa de implementar políticas públicas, atuando como braço operacional da governabilidade. A gestão, por sua vez, refere-se às atividades executivas, como planejar, executar, controlar e agir. Enquanto a governança define o rumo e monitora resultados, a gestão executa as ações planejadas. Conclusão geral. Em resumo, governabilidade é o poder legítimo para governar, governança é a capacidade técnica de implementar as decisões e accountability é a responsabilidade de prestar contas sobre elas. Esses 3 pilares sustentam a administração pública moderna, que deve operar com ética, transparência e eficiência.
O compliance assegura a integridade dos processos e a gestão de riscos protege a administração contra falhas e irregularidades. Juntos, esses conceitos estruturam o modelo de governança pública previsto no Referencial Básico do TCU e na Política de Governança do Decreto 9.203 de 2017, base teórica central para concursos de auditor, analista e gestor público em todo o país. Questões CESP síntese comentada. Questão 1. CEPLAG-C 2024. A questão afirmava que accountability compreende o compromisso das Questão 2. TCDF 2024 afirmava que governança se refere à capacidade dos poderes públicos de intermediar os interesses da sociedade civil. Comentário: errada. Essa é uma característica da governabilidade, que lida com legitimidade e apoio político. A governança está ligada à capacidade técnica e administrativa de implementar políticas públicas. Questão 3. SLUDF 2019 dizia que a qualidade do marco regulatório é mensurada por indicadores de governança pública, conforme a capacidade de o governo implementar boas normas. Comentário: correta. A questão está alinhada à definição de governança segundo o Banco Mundial, que envolve eficiência normativa e institucional. Questão 4. SLUDF 2019 afirmava que governabilidade é a capacidade absoluta de governar, independente de apoio popular. Comentário: errada. A governabilidade depende justamente do apoio político e social que formam sua legitimidade. Questão 5. CGSE 2019 dizia que governança em políticas públicas refere-se aos arranjos institucionais que condicionam a formulação, implementação e avaliação das políticas. Comentário: correta. Esse é o conceito exato trazido pelo Tribunal de Contas da União. Questão 6. IFAM 2018 afirmava que liderança, estratégia e controle são exemplos de mecanismos de governança. Comentário: correta. De acordo com o TCU, esses são os 3 pilares estruturantes da governança pública. Questão 7. IFAM 2018 dizia que accountability se refere à capacidade financeira e gerencial do Estado de implementar políticas públicas. Comentário: errada. Esse conceito descreve governança, não accountability. A accountability é o dever de prestar contas e ser responsabilizado. Questão 8. IFAM 2018 afirmava que quanto menor o grau de independência do funcionalismo, melhor o nível de governança. Comentário: errada. O correto é o inverso. Quanto maior a autonomia e independência, maior a capacidade de governança. Questão 9. EMAP 2018 afirmava que as instâncias externas de governança definem e monitoram políticas e estratégias. Comentário: errada. Isso é papel das instâncias internas de governança. As externas apenas fiscalizam e controlam. Questão 10. STJ 2018 dizia que o gestor promove governança ao prever práticas de accountability, dimensão. Questão 11. CGM João Pessoa 2018 afirmava que um dos objetivos da boa governança é garantir que a organização seja responsável com os cidadãos, mantendo-os informados. Comentário: correta. Expressa adequadamente os princípios de transparência e responsabilidade da boa governança. Questão 12. CGM João Pessoa 2018 afirmava que estruturas de governança servem para maximizar conflitos. Comentário: errada. Elas servem justamente para reduzir conflitos e alinhar ações organizacionais. Questão 13. CGM João Pessoa 2018 dizia que as estruturas da governança incluem as dimensões administrativa, política, econômica, social, ambiental e legal. Comentário: correta. O TCU define governança como o conjunto dessas estruturas postas em prática para alcançar resultados públicos. Questão 14. A BI 2018 afirmava que a accountability proporciona vínculo entre constituintes e representantes. Comentário: errada. Apesar de accountability realmente aproximar governantes e sociedade, a questão usou o termo constituintes de modo impreciso. Questão 15. IFAM 2018 dizia que ética, transparência e responsabilidade social são princípios da governança pública. Comentário: correta. Está de acordo com Matias Pereira, que cita relações éticas, conformidade e transparência como fundamentos.
Questão 16. TCE/PB 2018 perguntava o propósito final da governança, oferecendo alternativas como transparência, accountability e desenvolvimento. Comentário: a correta é desenvolvimento. A governança existe para conduzir políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social. Questão 17. TCE/PE 2017 afirmava que os problemas de governabilidade decorrem do excesso de democracia e das demandas sociais. Comentário: errada. Esse é um argumento ideológico, não técnico. Problemas de governabilidade surgem da falta de apoio político e de legitimidade. Questão 18. TCE/PE 2017 dizia que a accountability vertical ocorre entre níveis de poder, fortalecendo ações anticorrupção. Comentário: errada. Isso descreve a accountability horizontal. A vertical ocorre entre cidadãos e governantes, por meio do voto e controle social. Questão 19. TCE/PE 2017 afirmava que a accountability é o mecanismo institucional que obriga governantes a Questão 20. TCE/PR 2017 dizia que governança está ligada à obrigação de prestar contas e accountability à capacidade de governar. Comentário: errada. A questão inverteu os conceitos. Governança é a capacidade técnica e accountability é a obrigação de prestar contas. Questão 21. TRE/PE 2017 apontava como princípio da governança pública a transparência. Comentário: correta. A transparência é um dos pilares fundamentais da boa governança e ferramenta de combate à corrupção. Questão 22. TCE/SC 2016 definia a accountability como obrigação de prestar contas, adotar boas práticas e ser responsabilizado. Comentário: correta. Expressa o conceito exato previsto no referencial de governança do TCU. Questão 23. FUNPRESPUN 2016 afirmava que o princípio da accountability impõe aos agentes a obrigação de responder pelos atos praticados. Comentário: correta. É a essência do conceito de responsabilização e prestação de contas. Questão 24. TRE/PE 2016 dizia que a governança pública é o atendimento dos interesses dos cidadãos por meio de políticas equilibradas e sustentáveis. Comentário: correta. Reflete o propósito da governança pública de equilibrar interesse público e sustentabilidade financeira. Questão 25. TRE/PE 2016 afirmava que governabilidade é a eficiência na gestão e implementação de políticas públicas. Comentário: errada. Trata-se do conceito de governança, não de governabilidade. Questão 26. TCE/PR 2016 dizia que as instâncias externas de governança são autônomas, mas dependem de outras organizações. Comentário: errada. As instâncias externas são independentes e não subordinadas a outras estruturas. Questão 27. TRE/PE 2016 afirmava que o accountability governamental minimiza a responsabilização devido ao uso de tecnologias de controle. Comentário: errada. O accountability reforça e não reduz a responsabilização dos agentes públicos. Questão 28. TCU 2015 afirmava que accountability é o dever do cidadão de controlar a administração pública. Comentário: errada. Accountability é a obrigação dos agentes públicos. O controle social é consequência, não sinônimo. Questão 29. CGEP 2015 afirmava que governabilidade e governança são sim. Questão 30. SUFRAMA 2014 afirmava que accountability é o uso da autoridade política para propor políticas públicas. Comentário: errada. Isso é governabilidade. Accountability é prestação de contas e responsabilização. Essas questões revelam os padrões de cobrança do CESP e SEBRASP, que privilegia a diferença conceitual entre governança, governabilidade e accountability, bem como a compreensão de princípios como transparência, ética e responsabilidade. Os temas mais recorrentes nas provas são: diferença entre governança e governabilidade. 2. Conceito e dimensões da accountability. 3. Mecanismos de governança segundo o TCU. 4. Princípios do Decreto 9.203 de 2017 e do Referencial de Governança do TCU.